Muito bem montada a matéria. Parabéns para os nossos irmãos da edição aí. Delmar, você ia fazer uma complementação aí. Que o amigo que ligou, ele falou a respeito, eu entendi que era da idade, então eu só ia complementar que isso pode ser em qualquer idade. Ele quis dizer assim, puxa, mas será que a pessoa já com, sei lá, seus 40, 50, 60, 70? Então, só para dizer que esse movimento todo que o João Lourenço falou não tem idade, né? Pode acontecer em qualquer momento, porque dá a impressão, não, uma vez que a pessoa já está com a sua estrutura de personalidade mais formada e mais segura, fica menos vulnerável. E não, um reencontro do passado, uma influência, seja desta ou de outra existência, pode acontecer em qualquer idade. César, eu já ouvi bastante, fora do meio espírita, alguns até pessoas que são respeitadas aí em outras religiões, ou mesmo fora delas, defenderem que médiuns tendem a se tornarem loucos mais facilmente, né? Médiuns estão mais próximos da camisa de força? Eu tenho a impressão que a tarefa de uma pessoa como médium é realmente um grande teste, porque ele está convivendo com o seu eu, a sua maneira de pensar, e, ao mesmo tempo, sofrendo a influência de um campo magnético espiritual que não é dele. Então, isso não é fácil, né, de conviver, de se compreender com essa situação. É por isso que o Espiritismo dá orientação desde o Livro dos Médiuns, e principalmente na obra psicográfica de Chico Xavier, Ivone Pereira, né, falando sobre a prática da mediunidade, os cuidados, a orientação quanto ao uso da mediunidade. E Emmanuel, ele escreveu o livro chamado Seara dos Médiuns, comemorando, na época, 100 anos da publicação de O Livro dos Médiuns. Mas o que fez Emmanuel? Ele inovou, porque ele mostrou a prática da mediunidade de acordo com os ensinos morais de Jesus. E que isso que é o importante para o nosso processo de educação, de aprimoramento nessa condição. Então, mas, além dessas questões que nós estamos falando, como não foi evocado aqui o livro de Bezerra de Menezes, Loucura sobre Novo Prisma, ele cita o caso de uma senhora da sociedade do Rio de Janeiro da época, bastante conhecida, onde a imprensa da época informava que ela havia se tornado louca porque ela havia procurado um local onde tinha prática mediúnica, não era espírita a prática. E, realmente, ela entrou num processo de alienação. E foi internada, tentaram vários tratamentos, e depois Bezerra descreve, né, a forma como ela foi recuperada com o tratamento espírita. Então, o risco existe. E eu vou citar um caso clássico aqui de uma entidade espiritual, que é uma daquelas que eu tenho a satisfação de me acompanhar, é Benedita Fernandes. Da tua terra, né? Exatamente. Benedita Fernandes era filha de escravos, né? Ex-escravos, aliás. Nasceu na cidadezinha de Cunha, aqui na Serra do Mar, e, de repente, ela se tornou aquilo que se chamava, na época, entre aspas, louca varrida. Perdeu contato com família, com todo mundo, andou vagando por aí e aportou, no início dos anos 1920, na cidade de Penápolis, e provocando pânico na população, porque ela chegava a invadir casas com tesoura na mão, faca na mão, é o que foi citado aqui agora há pouco. E qual foi a providência que foi tomada? Naquela época, boa parte das cidades não era nem hospital. Então, resolveram recolhê-la à cadeia pública, porque ela estava causando um pânico na população. E ali ela ficou algum tempo, e o carcereiro, um espanhol, Padial, era espírita. E foi olhando aquela senhora, resolveu dar passe, e conversando, embora ela não estivesse ausente, mas conversando com ela e dando passe, um dia ela recobrou a consciência. Então, daquele passo de subjugação, que a gente diria no meio espírita, ela acordou. E aí, ela, orientada pelos espíritas de Penápolis, ela resolveu se dedicar ao próximo e à prática do bem. E ela aporta na cidade de Araçatuba, nossa terra natal,
Em 1927, ela começa a erguer casinhas de madeira. Ela não tinha nenhum passaporte social. Ela era descendente de escravos, feia, parcialmente desdentada, semi-analfabeta, e trabalhava como lavadeira nos arredores da cidade, nos riachos, como se fazia naquela época. E, junto com as companheiras de trabalho, ela construiu casinhas de madeira e começou a receber crianças abandonadas e os chamados loucos, que chegavam acorrentados. E, com o tempo, tal era a autoridade dela que ela pedia para soltar o chamado louco, e eles se acalmavam. Então, ela se tornou um marco na nossa cidade e na nossa região, e a instituição que ela fundou deu origem na época era um asilo de doentes mentais, depois se tornou em hospital, depois hospital psiquiátrico, que hoje tem o nome dela, naquela cidade, e foi fundada em 1932. Então, também já tem uma certa idade, um certo tempo de funcionamento. Então, é interessante nós verificarmos que, no grau de obsessão que chegou, de repente ela se cura e passa a fazer um trabalho que teve um amplo reconhecimento público da população, das autoridades. E eu tive a satisfação de entrevistar e conhecer várias pessoas que trabalharam com ela, contemporâneos, e contando casos. Escrevemos um livrinho chamado A Dama da Caridade, e que o Serlei, que está aqui de Araçatuba, é um grande interessado e criou até um blog, um site sobre Benedita Fernandes. Então, são casos, né, que a gente vê que é possível e é importante recuperar pelo espiritismo. Agora, a gente não pode fazer regra disso, entendeu? Que nós temos que considerar os aspectos psicológicos, psiquiátricos, etc. Mas o dela realmente é marcante, pela forma, né, que houve essa cura e essa troca pela ação pelo bem. Nós temos uma das fundadoras das Casas André Luiz, dona Ana Gaspar, que hoje nos acompanha da espiritualidade. Alguns anos atrás, entrevistando, há mais de 10 anos atrás, ela disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, né? Kardec não trouxe a mediunidade. A mediunidade sempre existiu. Kardec nos trouxe a mediunidade com Jesus, né? E a mediunidade com Jesus só vai trazer bem-estar, alegria de viver, enfim, né? Dr. João Lourenço, o Dr. Bezerra, nós pegamos um trecho de um livro de Dr. Bezerra que diz assim: a consciência individual imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos e as perturbações, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso, né? Nesse trecho, Bezerra nos fala do que nos faz adoecer, né? Agora, remorsos, todos têm, uns ou outros, uns mais graves que os outros. Perturbações, né? Todos nós somos um pouquinho perturbados. Recalcados e conflitos também, natural. O que difere uma criatura que desenvolve a doença da que não desenvolve, ou vice-versa? Então, só para complementar a questão da questão se a mediunidade deixa as pessoas doentes ou não, o Alexander, que é um grande pesquisador brasileiro e que ganhou espaço importante, inclusive foi em função de trabalhos dele e de outros brasileiros que aquela instituição internacional fez esse Published Statement, que, ou seja, uma publicação em que a gente estabelece que agora é importante levar em consideração a espiritualidade e a religiosidade das pessoas. E ele demonstrou pelos trabalhos científicos dele que o médium, muito pelo contrário, quando ele é educado, e aí vem a questão de Jesus, e não só eles não adoecem, como se tornam pessoas mais sadias, emocionalmente, socialmente, etc. Essa linguagem do Dr. Bezerra é um fato interessante na minha vida, em função de que eu via esse discurso exatamente o mesmo em Franco da Rocha. O Dr. Aníbal Silveira, que é o chefe da nossa clínica, já desencarnou, ele dizia uma coisa muito interessante, que sempre vai haver, para cada correlato orgânico, existe um correlato psíquico, e ele é inversamente proporcional. Aí ele até desenha um gráfico, né? Ele faz um gráfico onde ele faz uma reta que é inclinada para baixo na direção do infinito, né? Isso é o que a gente chama de inversamente proporcional. Aí falava, olha, aqui é a causa orgânica das doenças, e aqui é a causa psicológica, né?
Quanto mais orgânica é uma doença, menos psicológica ela é, mas vai estar psicológico junto. Aí ele dava um exemplo. Imagina que você tem um tumor, como aquele que eu comentei aqui, um tumor frontal, e de repente eu comecei a ficar piradinho na batatinha por causa do tumor. Então todo mundo viu a alteração do meu psiquismo, só que a causa é bem orgânica. Tirei o tumor, fiz tratamentos, voltei a ficar normal. Medo de barata, por exemplo, né? É bem psicológico, não é? Só que o cérebro também participa disso. Por mais psicológico que seja, para mim poder entrar em pânico, subir na mesa, gritar... Eu tenho de rato, acaba a macheza na hora, é um negócio Pois impressionante. Precisa de cérebro para acabar a macheza, precisa de cérebro para isso, né? E a psiquiatria fica bem no caminho do meio, onde a quantidade de psicológico e de orgânico é tão próximo que você não sabe o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. De qualquer maneira, o ovo ou a galinha tá lá, faz uma canja, né? Pega a galinha, pega o ovo, faz uma canja. Então, é o tratamento vendo os dois aspectos, o biológico e o psicológico. Tá? E isso, o que é mais interessante, agora vem a resposta da pergunta, através do tempo. Este gráfico que ele desenhava para a gente, ele fala, tem um eixo, que é o eixo do tempo. Você só vai saber se esse tipo de comportamento anormal é doença através da observação do tempo, ou seja, pela evolução daquele quadro. Então, tem pessoas que chegam no meu consultório fazendo absurdos, ouvindo vozes, vendo bicho, falando que é o Hitler que casou com a mulher do Napoleão Bonaparte, falando uns absurdos. Meu professor de Franco da Rocha sempre falava que era o rei da Espanha. Eu acho que era a mania dele, né? Que acho que ele queria ser o rei da Espanha. Eu sou o rei da Espanha, que não sei o quê. Depois você fala assim, nossa, esse cara é esquizofrênico. Por quê? Não sabe quem ele é, não tem noção do eu, não tem noção de doença, está ouvindo vozes e tem delírio. Não, isso são sintomas, tá? Que me fizeram mostrar, e eu fiz um exame nele e descobri que ele tinha, realmente parece que um quadro mais psiquiátrico do que neurológico. Só que eu fui observando ele através do tempo, ele melhorou. E ele sarou. Então não era esquizofrenia. Então, em psiquiatria, seja o que for que esteja acontecendo com você, seja a nível bem psicológico, ou bem neurológico, ou psiquiátrico, você tem que esperar o tempo passar. Porque é o que acontece como aconteceu com a Benedita. Não davam nada por ela. E de repente... Olha o que virou, né? Ela saiu das trevas, ressurgiu das cinzas, como o Gregório lá da Libertação, que aliás é o nome do meu cachorro. Eu acho que foi uma homenagem, né? Só que ele não é nada demoníaco, né? Ele é um chihuahua meio estranho, vai ser lá, obsidiado talvez. Então a resposta dessa colocação do Bezerra, ele estava inaugurando esse pensamento, que é a interação mente, corpo e espírito. E o que é mais interessante disso tudo, que eu deduzi depois, ou lendo muitas outras coisas também, né? Que o seu perispírito, o nosso, o meu, o seu, ele é a forma do que vai ser a sua forma, certo? Sim. Então, quando você encarnar, você vai trazer tudo o que você colecionou no seu perispírito, em formas de energia, e vai printar, né? Vai ter uma impressora chamada mãe, né? Que vai depois te parir. Vai sair a folhinha lá, foi impresso, né? Aí foi o hardware da mãe que permitiu você tornar palpável o que era um software que estava no seu perispírito. Porém, quando você está encarnado, aí a forma que você tem passa também a alterar a forma. Por isso que a gente encarna, para melhorar a forma, para tirar dessa forma as coisas que não precisamos mais. Vamos falar que não presta, que não precisamos mais. Então é o que ele comentou aí. Sim. Né? O que é causa também é efeito. E o que é efeito também é a causa. É o que ele quis dizer. Você sabe que por parte de mãe, a minha família por parte de mãe, rolou de sanatório, enfim, rolou de tudo, né? Eu sempre preocupava muito, falei, meu Deus, será que algum dia eu vou ficar doidão também? Um dia um amigo espiritual falou assim, meu filho, trabalha, que é para ficar longe da camisa de força, né? Tem aquele ditado, fala assim, cabeça vazia, oficina do diabo, a minha não é cabeça, é polo industrial do cão, então tem que trabalhar bastante mesmo. Delmar, o psiquiatra francês Philippe Pinel defende que o tratamento para aqueles que sofrem com distúrbios mentais passa por correção dos hábitos, correção das ideias e, de outro lado, a reeducação efetiva e o controle das paixões. Menos paixão, mais educação, muito mais amor. Nessa época em que o materialismo graça
que a correria do dia a dia do mundo moderno cada vez mais nos atormenta e que as paixões são amplamente endeusadas nas redes sociais e nos meios de comunicação como um todo, nós podemos afirmar que estamos andando a passos largos para o desequilíbrio? Olha, é uma perspectiva. E, por outro lado, sabe o que eu costumo, quando vem uma questão assim, o que eu reflito? Imagina que a evolução, pelo menos para mim, uma metáfora que eu gosto de fazer, 2 elásticos. Imagina, nós estamos em pé e um elástico ele nos impulsiona para a evolução. Nós vemos isso nitidamente. É só olhar no tempo a evolução, né? Inclusive essa psíquica. Olha como é que era na época das cavernas. Sim. E depois, né, na época da Idade Média, e agora esse vídeo maravilhoso que foi feito aqui pela equipe. Então, nós temos um elástico que nos impulsiona na evolução. E um outro, na barriga também, um elástico que nos puxa para trás. Mas o que é isso que nos puxa para trás? São as nossas, quando se fala aí das paixões, são as nossas lembranças, os nossos impulsos que vêm do passado, né? Porque esse é o nosso trabalho. Então, quando você diz, e nesse momento a mídia e tudo mais nos impulsiona, eu lembro do Chico Xavier, que ele dizia que, por exemplo, viver em São Paulo, ele dizia especificamente São Paulo, mas eu estendo as grandes capitais do mundo, não é fácil viver. Ele dizia isso, viver em São Paulo não é fácil. E por que ele dizia isso? Ele dizia que o ambiente psíquico, né, todos nós pensamos de uma maneira muito heterogênea, sentimos de maneira heterogênea, e estamos todos juntos e somos sistemas abertos, não somos sistemas fechados. Então, quando você diz isso, quer dizer, estamos indo aí para uma tendência ao desequilíbrio, eu digo, se não, e aí entra Jesus, não tem jeito, né? Se nós não vigiarmos e orarmos, o que ele disse aí, Pinel, muito bem, que são o quê? Os pensamentos, os hábitos, e aí, começando pelo básico mesmo, né? O sono, a alimentação, o nosso físico, esse templo do espírito, né? As emoções, aí eu indico um filme que, para mim, é o Divertidamente, que é um filme que fala das emoções de uma maneira tão clara, bem-humorada, que qualquer criança consegue aí perceber. Então, sim e não. Nós estamos indo para um desequilíbrio? Sim e não. Depende, de novo, com que eu me afino? Em que sintonia que eu entro? E aí, em todos esses fatores, comigo mesma, mas também nos relacionamentos, né? Como é que estão as minhas relações? Mais tóxicas, mais saudáveis? Porque, lembrando, enquanto os colegas falavam, uma parte na época da faculdade, nós íamos em hospitais psiquiátricos, e esse tempo que o João Lourenço falou, nós tínhamos ali, ficávamos um ano e meio acompanhando. E, nitidamente, como eu já tinha a bagagem do espiritismo, eu falava, puxa vida, mas aí é um caso de mediunidade, né? E ainda hoje, quantas pessoas são levadas para o sanatório, muitas vezes, sem ter nada, né, nessa área? Então, nós temos de tudo. Por isso, a importância do autoconhecimento, da ampliação da nossa consciência, que é para isso que nós estamos aqui, com a ajuda da espiritualidade e de todos nós, não é? Pois não, César. Ela citou Chico Xavier numa referência a São Paulo, da dificuldade natural, né? Só um fato curioso. Chico Xavier era apaixonado pela cidade de São Paulo, é bom todo mundo saber disso. E ele dizia, inclusive, que quem morava em São Paulo tinha mais mérito em função da vida agitada, dos estresses, etc. E ele gostava tanto de São Paulo que ele era hóspede da família Galvez, estava sempre em São Paulo, em vários afazeres. E, às vezes, ele pedia para os seus anfitriões que o levasse de carro de madrugada, o Chico dormia muito pouco, né, para ele apreciar a cidade. Parava em pontos históricos, ele achava bonito ver a cidade que nunca dormia, e sempre homenageou a cidade de São Paulo como símbolo do trabalho. Pois é, olha que bonito isso. Até bem pouco tempo atrás, no imaginário popular, um hospital psiquiátrico era tido como um lugar de horrores. A TV Mundo Maior foi até um centro de atendimento psiquiátrico e acompanhou um caso de sucesso. Vamos acompanhar? Desde a antiguidade, pessoas com transtornos mentais eram excluídas da sociedade, recebiam tratamentos cruéis, com choques e medicamentos fortes.
Mas o tempo passou, as coisas melhoraram e a psiquiatria ganhou novos rumos. Dessa vez, fomos até a cidade de Campinas, interior de São Paulo, para conhecer o Serviço de Saúde Cândido Ferreira, que trata os problemas mentais de uma maneira diferente. Estamos recebendo aqui o pessoal da TV Mundo Maior. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Esse aí narrando é o Luciano Lira. Ele é locutor da Rádio Maluco Beleza, que faz parte dos diversos projetos oferecidos pelo Cândido Ferreira. Ele conta que o projeto ajudou muito na recuperação da esquizofrenia. Olha, mudou muito a minha vida. Para mim, eu não só eu, como todos os meus companheiros de rádio, somos vitoriosos. Nós somos uma equipe de irmãos aqui, sabe? Nunca brigamos com ninguém. Somos aqueles locutores que somos porta-voz daqueles que ficaram muitos anos no manicômio, tiveram sequelas e não puderam ter a oportunidade de falar na rádio suas opiniões, sua entrevista. Quem disse que na década de 40, 50 ia ter uma rádio como essa? Mas no início do tratamento, Luciano presenciou cenas fortes, tudo bem diferente da alegria que ele vive hoje. Eu ficava no CAPS internado, ficava 3, 4 dias e voltava para casa. Eu cheguei a ficar internado mesmo no Tibiriçá, que hoje o hospital não existe mais. Aí eu pude ver um pessoal se lambuzando com suas próprias fezes e urinas. Falei, meu, o que eu estou fazendo aqui, né? Hoje aqui é um hospital de geração de renda, de ajudar os pacientes, não como ano passado, que ficavam confinados no manicômio e não saía mais. Era uma depressão horrível, ficava comida ruim, tudo, banho ruim, banho frio, banho gelado, tudo no frio, tudo coisas horríveis com o tratamento desumano do passado. Com o Silvio Burza não foi diferente. Diagnosticado com bipolaridade, doença caracterizada por variações acentuadas do humor, durante anos de tratamento e após várias internações, até camisa de força ele teve que usar. Mas o mais que a gente sente mais é a discriminação. Você estava internado, chegava-se um enfermeiro e dizia para você, Silvio, telefonaram para você. Fala que legal, quem foi? Ah, você vai me desculpar, faz 2 meses, eu não me lembro bem, agora que eu estou lembrando. Esse era o tratamento digno que nós recebíamos. E outra coisa que era impressionante, os maus tratos, né? Foi se observando que esse tipo de tratamento, ele não causava um benefício para o paciente. E o pior, mantinha o paciente numa condição sempre de doente e isolado da sua família, do território onde ele morava, da sociedade. Hoje os profissionais, eu sinto que eles têm maior amor pelo ser humano, principalmente na psiquiatria. Histórias como essa que você acabou de ver só foram possíveis através das oficinas de geração de renda que ajudam os pacientes a se inserir no mercado de trabalho e também na sociedade, não é mesmo, pessoal? Aqui na oficina é uma forma deles se sentirem dentro dos direitos da pessoa humana, também exercer a função de trabalhador. A gente acredita muito que todo esse processo de inclusão e reabilitação psicossocial é para transformar a vida das pessoas, né? Para elas serem de fato, que a vida delas importa para todos nós. Então, é transformar vidas. Esse trabalho oferece sentido ao cotidiano desses pacientes. Eles saem de casa e dizem, vou trabalhar hoje. O Serviço de Saúde Cândido Ferreira contribui para conscientizar a sociedade de que os transtornos mentais não são motivos para exclusão. E o Espiritismo, como pode nos auxiliar no tratamento de transtornos mentais? Que lindo! Obrigada, gente! Muito bem. Meus irmãos, mais uma vez, chamando a atenção do livro do nosso amigo William Sanches, Jesus e a Arte de Vencer Desafios, belíssimo livro, capa maravilhosa. Este DVD, esse DVD é impressionante, eu assisti as 2 palestras que aqui estão, são aulas de grande conhecimento sobre obsessão e depressão, Anete Guimarães,
e doutora Marlene Nobre, que hoje nos acompanha da espiritualidade. Você pode adquiri-los através do telefone 0 operadora 11 4966 5775 ou através do mundomaior.com.br. Eu preciso chamar aqui a atenção para que você conheça, curta lá a página facebook.com/Benedita Fernandes Odoc, né? Meu irmão Cirlei, da cidade de Araçatuba, está trabalhando para que esse documentário chegue aí. Certamente vai ser uma obra que vai falar muito, é uma obra que precisa chegar até o coração e a mente das pessoas para mostrar quem foi essa mulher, esse espírito incrível que nos trouxe tanto conhecimento. Nós recebemos alguns e-mails aqui. Mateus de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Adilson Rosa, ele não nos diz de onde é. Rodrigo Pereira, governador Valadares, Minas Gerais, da Associação Espírita Vicente Pifano, e o nosso irmão Sandro Augusto de Almeida de Avaré, ele não foi por e-mail, foi através do Facebook, ele nos diz: a TV Mundo Maior está superando em programações. Não elogia não, meu irmão, que a gente começa a fazer bobagem, né? Fico feliz em ter a oportunidade de contemplar tantas informações. O Mundo Maior usa vocês como projetores de um filme cheio de conhecimento para acalentar os corações. Obrigado. Uai, que assim seja, né? Espero que nós estamos realmente projetando direitinho, ou pelo menos atrapalhando menos. Meus irmãos, minha irmã, infelizmente o nosso tempo se acabou, o nosso programa chegou ao fim. A nossa gratidão e, por favor, cada um de vocês, Dr. João, suas considerações finais, seu abraço, seus recados, enfim. Bom, eu agradeço sempre a oportunidade de poder falar. Apesar de geminiano oscilar o humor, mas ele é da comunicação. E isso era um sonho meu, que eu dividia com o filho da doutora Maria Júlia, o Júlio Pérez, né? De que um dia pudesse usar a mídia para levar a palavra. Não de uma maneira, assim, pregação, mas com essa descontração, assim, um programa, uma conversa, e a gente vai propagando as palavras de Jesus. Mesmo que as pessoas não percebam, né? Vai sendo, levando a mensagem. E a mensagem que eu dei é o seguinte, como estava comentando do último assunto, sobre como é que é viver neste mundo, né? E viver em São Paulo. E as pessoas me perguntam: você cria os seus filhos para esse mundo? Eu falei: não. Eu crio meus filhos para Deus, mas preparo eles para esse mundo. Vamos aplaudir, pode aplaudir. Sem timidez. Já que na despedida é o mestre, né? Você começou falando de Jesus. Como é que Jesus tratava aqueles chamados loucos à sua época? E aí a gente tem que se remeter ao amor, né? Esse amor que em todos aqueles que ou se encontra o tema na família, ou já se encontrou, ou trabalha com pessoas com os desequilíbrios, que esse amor, o amor que o Cristo exercitou, praticou, nos deixou, que nessa sintonia possamos todos nós, né, já que brincando um pouco que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, não é? Fiquei preocupado. Que nós possamos, através desse amor que cura, né, que são feridas da alma, que possamos todos sermos curados pelo alto amor e pelo amor do Cristo e dos amigos espirituais. A gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Muito bom. Meus amigos, quando nós recebemos por telefonema o convite para participar do programa, primeiro eu recebi um choque quando ela me falou o tema, porque eu não sou da área médica nem psicológica, mas pensei assim, eu vou atuar como espírita. Mas, na mesma hora, me ocorreu de reler o livro A Loucura sob Novo Prisma, de Bezerra de Menezes. E eu falei, não, eu preciso comparecer para homenagear Bezerra e homenagear a Benedita Fernandes. Então, hoje eu me sinto gratificado pela oportunidade que foi oferecida pela TV Mundo Maior, com esse programa, com a participação dos nossos companheiros da área médica e da área psicológica, com a presença aqui do público, com as perguntas, né, que foram encaminhadas por telefone, por e-mail, e sugiro, vamos ler ou reler A Loucura sob Novo Prisma. Esse livro é um marco na história da literatura espírita.
E esse foi o último Mundo Maior em Debate do ano. No dia 30 de janeiro, nós apresentaremos um Mundo Maior em Debate em clima de festa. 10 anos de TV Mundo Maior. Ufa! Você vai conhecer os meandros de uma década de trabalho e vai se surpreender com as histórias dos bastidores e das bênçãos que os espíritos superiores nos ofertaram nesses 10 anos. Dia 30 de janeiro, a partir das 18h30, ao vivo, direto do Teatro Nelson Rodrigues. Mais do que uma noite de gala, será uma festa de luz, nós aguardamos vocês. Esse é o último Mundo Maior em Debate, já dissemos isso, e de um ano que parece que foi um ano muito difícil, ano de crise. Está com medo? Tem crise não, não tem medo não. Jesus está no leme, está tudo certinho e a gente vai adiantando. Fica conosco, se associa ao Clube Amigos da Boa Nova, amigosdaboanova.com.br, 0800 12 18 38, que para nós não tem crise, tem trabalho. E é isso, e um grande abraço, beijo no coração e até o dia 30 de janeiro. Fica conosco, TV Mundo Maior levando a vida até você.